Bem-vindas de volta, como vocês estão? Vamos continuar hoje com o estudo do livro Propósito do Prembaba. Vamos para o capítulo 4, que vai falar sobre o renascimento. Sou a Bruna Andretta, professora de autoconhecimento, terapeuta, alguns de vocês já me conhecem, então vamos continuar. Estou falando sobre o renascimento, voltando-se para dentro. Tenho recebido muitas pessoas de todos os tipos que, em meio a uma crise existencial, estão em busca de alguma direção. Algumas delas são muito bem-sucedidas, outras conquistaram fama, poder e muito dinheiro. No que diz respeito a bens materiais e sociais, elas conquistaram tudo que um ser humano gostaria e poderia conquistar neste mundo. Mas ainda assim sentem-se vazias e insatisfeitas. Talvez em algum momento da vida você já vivenciou isso ou conhece pessoas com essa narrativa, que você olha e fala, mas essa pessoa tem tudo, ela tem fama, ela tem dinheiro, ela tem uma família, ela tem uma boa profissão, ou você mesmo está nesse momento que já preencheu esse checklist social, né? Porque a gente vai crescendo e as pessoas vão falando, quando você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Não, então se você está solteira, você tem que casar. Se está casada, você tem que ter filho. Se tem um filho só, tem que ter dois. E a gente vai preenchendo esse checklist social em busca de uma felicidade. Quando é criança, a gente costuma perguntar, né, o que você quer ser quando você crescer? É como se a criança não fosse ainda. Ela ainda não é inteira, ela precisa atingir certos patamares para ser completa, quando na verdade a criança ela já é. Nós já somos, não existe nada fora de nós que a gente possa conquistar, que seja capaz de trazer esse sentimento de completude. Por isso, em alguns momentos da sua vida, você vai olhar em volta e vai falar: eu tenho tudo, mas ainda me falta algo, isso ainda não me preenche. Há que se ter a disposição para voltar-se para dentro, assim como houve a disposição de mover-se para fora. Estando no ponto em que nada satisfaz o suficientemente, frustrado com o mundo, assim como Siddhartha Gautama, o Buda, se frustrou com o seu palácio e toda sua riqueza. Você está próximo de uma grande mudança. Somente quando está cansado do mundo é possível mover-se do irreal para o real, pois é preciso muita coragem e disposição para fechar os olhos e desligar-se do mundo externo. Só um parênteses aqui para quem não conhece a história de Buda. Buda foi uma pessoa real. Ele era um príncipe que cresceu no meio de uma bolha onde se tinha muito luxo, conforto. Ele não tinha acesso a nenhum tipo de falta. Na verdade, ele não tinha a noção que existia doença, pobreza, morte. E conforme ele cresceu e se deparou com essa realidade, ele sofreu esse contraste. Ele olhou para tudo aquilo e buscou dentro de si uma forma de encontrar a solução para o sofrimento humano. Foi quando ele abriu mão de toda essa sua riqueza e posição e saiu 20 anos, 21 anos mais ou menos afora, em busca dessa sabedoria, de encontrar a solução para a morte, para o sofrimento. Até que em algum momento, talvez em algum momento eu faça um vídeo sobre isso, no momento ele se deu conta que a raiz do sofrimento humano é o desejo. E enquanto ele tinha o desejo de encontrar a solução, ele não encontrava. Foi no momento que ele se sentou, por isso que o Buda tem a posição sentadinho ali, que ele se senta numa árvore e ele solta até o desejo de encontrar a resposta, que ele se ilumina. Quando ele entrega tudo, não encontro, não sei, já fiz tudo, já andei por todos os lugares, já fiz todas as práticas necessárias e não encontro a resposta para o fim do sofrimento humano.
Então, no momento que ele encontra, ele entrega. Ele solta toda a necessidade do ego e naquele momento ele se ilumina. Voltando para o livro agora. A jornada é interna. Quando digo que o real nasce da plenitude, quero dizer que isso acontece quando, de fato, encontramos esse ponto dentro de nós. Ou seja, quando o propósito da alma interno se manifesta externamente. Enquanto não tocamos esse núcleo dentro de nós, tudo aquilo que produzimos era para fugir ou nos proteger de alguma coisa. Aqueles que de alguma forma são chacoalhados e passam a questionar o sentido da vida, começam a voltar-se para dentro. Tendo sido realmente tocado pelo mistério da vida, cuja essência é a constante transformação e a expansão da consciência, você se sente impelido a mover-se em direção a ele. É como se você ouvisse um chamado misterioso que o leva a buscar algo maior, quando está além da realização material. Quando isso acontece, inicia-se uma longa jornada de autoconhecimento, que o conduz ao reencontro com a sua verdadeira identidade e, consequentemente, à revelação do seu do seu propósito. Muitos, porém, passam pela vida sem ouvir esse chamado interno, que está sempre convidando para seguir o caminho do coração. A verdade é que a maioria se encontra completamente surda, sem conseguir ouvir os comandos do coração. Está hipnotizada e anestesiada em busca de dinheiro e de poder. Muito concentrada em viver a vida, que a mente condicionada acredita ser uma boa vida. E muitos daqueles que puderam ouvir o chamado não terão coragem para segui-lo. Alguns buscarão, na verdade, já estão no caminho, mas não têm coragem para mudar. Eles querem ter uma experiência do real, mas não têm a disposição de renunciar a pequenos hábitos. Não têm ânimo de abrir mão de um vício. Desejam a realização, mas além de não buscar se conhecer, têm medo da transformação necessária para que ela aconteça. Então a vida passa e eles continuam apenas sonhando com isso. Entretanto, a realização não é possível no plano do sonho. Quando aqui ele traz dessa forma, né, sobre a gente seguir os comandos do coração. Ao meu entendimento, é seguir a nossa intuição, a nossa centelha divina, essa fonte criadora que habita dentro de cada um de nós, que nos avisa através das nossas emoções. Eu sinto que a nossa emoção é uma bússola interna. Isso é bem explicado no livro Peça Será Atendido, inclusive tem uma playlist aqui no canal sobre esse livro, que fala que a nossa centelha divina se comunica com a gente através das nossas emoções. Então, toda vez que você está sentindo aquele apertinho no coração, que você não se sente bem com uma pessoa ou em um local, não se sente bem em tomar uma decisão, está se sentindo inseguro, as coisas não estão fluindo, o teu corpo ele fica rígido, você fica ali com aquela sensação pesada. Isso é uma mensagem. O teu corpo fala, as tuas emoções estão falando. E o comando do coração é quando você está fluindo com a vida. Você se sente bem, você se sente feliz ao lado daquela pessoa, se sente feliz em tomar aquela decisão. Em vários momentos você parar para pensar agora, como você se sente, por exemplo, permanecendo nesse emprego que você está? Isso é leve ou é pesado? Esse relacionamento é leve ou é pesado? Essas amizades, os lugares que você frequenta,
o seu ciclo social, o tipo de conversa que você tem. Qual que é a sensação? Qual que é o comando do teu coração? É leve ou é pesado? Seguir os comandos do teu coração é entrar num estado de presença e se conectar com a tua centelha divina, que você pode chamar de Deus, de espírito, de guias espirituais, o nome que você quiser dar. A gente tenta colocar algo muito abstrato dentro de um rótulo. E às vezes é difícil encontrar palavras, mas a sensação interna, ela é muito vívida de quando você está fazendo algo que você realmente veio para fazer, quando de fato você está alinhado com o teu propósito de alma e quando de fato você está separado, quando você está equivocado do teu propósito. O teu corpo sente, o teu coração fala, as tuas emoções gritam. E às vezes grita em forma de uma depressão, em forma de uma ansiedade. Então, observe os comandos do teu coração. No mais profundo, estamos falando de um trânsito do medo para a confiança. O medo nos enraiza em determinado lugar e gera um senso de segurança. Mas o preço que pagamos por essa segurança é muito alto. Pagamos com a nossa alegria, com a nossa vida. Muitos não conseguirão seguir os comandos do coração, pois preferem manter essa falsa ideia de segurança. Seguir o coração envolve riscos, pois é verdade que algumas coisas estão em jogo. Isso depende da configuração que você escolheu para a sua vida. Por exemplo, se você tem uma família, algumas leis precisarão ser respeitadas. Alguns precisarão fazer sacrifícios de abrir mão de um comando interno para cumprir certos acordos feitos durante uma encarnação. E nesse caso, preferirão nem saber o que é que diz o seu coração. Para essas pessoas, o autoconhecimento pode ser um grande perigo, porque ao conhecer a si mesmo, você inevitavelmente entra em contato com suas insatisfações e seus medos, o que gera um impulso de mudança. Mas é muito mais fácil e aparentemente seguro deixar tudo como está, do que ter que desmontar um sistema já estruturado. É mais cômodo viver a mesma vidinha de sempre, esperando a morte chegar, do que se movimentar em algo novo. Mas o que eles não sabem é que por trás desse comando do coração existe um tesouro nos esperando. O autoconhecimento é o mapa do tesouro. E o pior é que muitos de nós que sabem disso renunciam o tesouro, mesmo tendo uma ideia do que há dentro dele. No nível mais profundo, esse tesouro representa os presentes que temos a entregar ao mundo. É um símbolo daquilo que viemos fazer aqui, um símbolo da meta da alma. Nesse momento, né, que começamos a trabalhar o nosso autoconhecimento e a gente percebe o quanto estamos afastados do nosso propósito de alma, é um momento de escolha. Muitas vezes é um momento que você se encontra ali realmente numa encruzilhada de ir para o caminho A ou para o caminho B. É o dia que realmente você tem que aprender a falar não, tá? Porque às vezes o caminho onde você quer seguir, você vai ter que deixar algumas amizades de lado, muitas vezes o seu relacionamento precisa ser encerrado. Se você já não está mais feliz ali, se aquilo já não combina mais com a vida que você quer ter. Se as duas pessoas não estão caminhando na mesma direção. O autoconhecimento, tenho disso. Ele nos leva a um lugar de olhar de frente para as nossas sombras e para a nossa luz. E muitas das vezes nós vamos precisar fazer escolhas. Então a gente precisa entender que para mim manifestar uma nova realidade, eu preciso soltar alguns paradigmas, eu preciso soltar alguns hábitos.
Então, se eu faço parte da galerinha que se reúne todo final de semana para falar mal da vida dos outros, talvez eu não vou conseguir mais participar disso. E vai doer ter que falar, às vezes, não para amizade de anos. Acontece. Se é o pessoal que tem algum tipo de vício e você vai olhar para aquilo e falar, hoje eu não quero, parei de beber, parei de fumar, parei de usar drogas, você vai se tornar o esquisito. Se de repente você muda de profissão e toda a tua amizade era em volta daquela profissão, e você começa a trabalhar a tua espiritualidade, você vai ser um esquisito. Então, de fato, você está pronto para pagar esse preço de se conhecer, de olhar para tudo que não está mais fazendo sentido na sua vida e pagar o preço de abrir mão dessa tua atual realidade e soltar, assim como o Buda fez, soltar os teus desejos, soltar a tua ideia do que é uma vida bem-sucedida e deixar que o todo flua através de você, que a tua centelha divina te guie até o teu propósito de alma. De uma coisa eu tenho certeza, e pode voltar aqui para reclamar comigo depois, que se você seguir a tua intuição, se você permitir que a tua centelha te guie, lá na frente a tua vida será muito melhor do que está sendo agora. Porque o nosso ego é muito limitado. A nossa ideia, as nossas crenças do que é ter uma vida feliz é muito limitada. No momento que a gente se entrega para esse todo, tudo se encaixa, tudo flui. Mas a gente também tem que saber abrir mão. A gente também tem que saber qual é o momento de falar não. Isso aqui não funciona mais para mim. Ah, mas até ontem você gostava. Tá, mas hoje já não faz mais sentido. E algumas pessoas precisam ficar para trás. É um processo que dói, tá? Vem muita catarse emocional, dependendo, como falou aqui, da estrutura da sua vida, daquilo que você lá atrás escolheu para você. Mas se hoje você está num quadro de depressão, de crise existencial, se hoje você olha em volta e vê que tudo aquilo que você escolheu para você não está fazendo sentido e que algo precisa ser mudado, o meu conselho é: vá em direção à mudança. Que no final tudo se encaixa e vai se resolvendo. Ao se permitir viver essa aventura, você se abre para o campo de potencialidade pura. Um espaço onde tudo é possível. Você se permite estar nesse lugar onde tudo aquilo de que precisa se manifesta, pois entra em contato com a fonte da abundância e do poder que o habita. Aqui estou me referindo ao poder verdadeiro, daquele que nasce da plenitude do seu ser e não da carência do ego. Ao permitir-se confiar na sabedoria da incerteza, você acessa esse espaço no qual nós somos um com o mistério. Esse espaço de unidade, no qual as suas necessidades são naturalmente supridas pelo universo. Eu sei que para muitos isso pode parecer mais um conto de fadas do que realidade, até porque estão longe de se permitir viver uma experiência como essa. Para aquele ainda que está muito identificado com o medo da escassez, esse trânsito do medo para a confiança pode ser quase impossível, mas a única maneira de saber se é possível é tentando e correndo risco. O que te dói mais? Permanecer do jeito que tá ou pagar o preço da mudança? Das duas formas vai doer. Dói ficar no mesmo lugar e dói passar por um processo de transformação. Então, qual o risco que você sente que você está preparado para correr? O coração sempre o levará a agir com sabedoria e compaixão. Se você sente que precisa se mover, mas que esse movimento poderá gerar pendências,
Atente para a possibilidade de não ser a voz do seu coração, mas sim da mente condicionada. O coração está levando para a realização do seu propósito, da sua meta, do seu sonho maior. E para isso você precisa se libertar das pendências. Como disse há pouco, para realizar o propósito da sua alma, se faz necessário estar liberado, pelo menos até certo ponto da pendência. Se o coração nos leva às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, é porque num desses caminhos há algum aprendizado para nós. Naquele lugar existe algo para ser integrado, compreendido e curado. O coração nos guia por determinadas estradas, exatamente para que as purificações necessárias aconteçam e possamos estar prontos para a realização da meta maior. Mas esse processo de liberação pode ser bastante desagradável. Então você se revolta, se fecha e cai na armadilha da dúvida. O que ocorre é que para ter coragem de seguir um caminho desconhecido, você precisa juntar todas as forças disponíveis. Precisa de toda a confiança e disposição para ir além do medo. Então, nesse momento, se você estiver realmente pronto, o universo o ajuda a dar o primeiro passo. Se você tiver um momento luminoso no qual tudo flui da forma mais perfeita possível, até que um processo de purificação se inicia e novamente você se sente inseguro, confuso e perdido. Tudo parece estar errado e você é tomado por um profundo ceticismo. Nesse momento você se fecha até que possa amadurecer o suficiente para compreender que essa situação que causou dúvida e sofrimento faz parte da purificação. Ao chegar nessa compreensão, você sente todo o universo ao seu favor. E mais uma vez se sente abençoado. E tudo flui. Como saber se a intuição que a gente está tendo está sendo de fato movida por essa centelha divina ou se está sendo movida pela mente do nosso ego? Primeiro, a nossa vida está a serviço do todo. Qualquer mudança que eu vou fazer, eu sempre gosto de pedir para que tudo seja feito da melhor forma para todos os envolvidos. Então, por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho clientes, né? Então, cada escolha que eu faço reverbera na vida de alguém. Dificilmente a gente toma uma escolha na vida que não traga não traga consequência para alguém mais próximo. Então, essa escolha que você está fazendo, ela está te trazendo crescimento pessoal, ela está elevando a tua amorosidade, ela está expandindo a tua consciência, ela está trazendo benefício para você e para mais pessoas envolvidas? Ou você está indo atrás de um desejo apenas do ego? Você quer apenas dinheiro ou reconhecimento? Qual a real intenção? Eu sempre falo isso muito nos vídeos, né? Qual a real intenção desse meu desejo? Por que que eu estou fazendo isso? O que de fato eu quero com isso? Então, é uma perguntinha que você precisa fazer para perceber se essa escolha que eu estou fazendo está sendo tomada pelo espírito, pelo meu ego. Isso traz benefício para mim e para mais envolvidos? Ou estou pensando somente no meu bem-estar? Lembra que o universo não gira em torno do seu umbigo. Pelo contrário, a gente faz parte desse emaranhado. Então, quanto realmente eu mais evoluo, mais expando, mais eu atinjo a minha maior potencialidade, eu estou pronta para ser um canal do Espírito Santo. Eu estou pronta para ser um canal de Deus, do universo. Então, através da minha vida, o todo se manifesta, abençoando a mim e a mais pessoas. Então, observe qual a real intenção do teu desejo e você vai saber se você está tomando a decisão correta ou não.
Assim é a vida. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede a chegada da luz. O momento mais frio da noite é aquele que antecede a chegada do sol. É assim que funciona nesse plano. Mas tudo isso é uma conspiração amorosa do universo para fortalecer a sua confiança e a sua vontade. Lembro-me agora da época em que eu saía muito cedo para meditar e esperar o sol nascer. Então o frio e uma nuvem de pernilongos chegavam com força. E tudo que eu queria era sair correndo dali. Mas eu ia insistindo, ia ficando até que o esplendor do nascer do sol vinha para levar o frio e os pernilongos embora. Valeu a pena. Não importa o que você está fazendo, mas como está fazendo. O que conta é a ação ser movida pelo coração e ser realizada com presença, com alma. E fazer com a alma significa estar consciente do propósito da ação. Você entende que a sua alma está conduzindo de volta para o mundo, a fim de resolver pendências. Se você tem a consciência do propósito da sua alma, não importa onde você esteja, qualquer lugar é um espaço ideal para sua realização. Mas se você está na fase de afirmação do ego, ou seja, se o seu ego ainda precisa crescer e construir coisas no mundo, não se preocupe tanto com a renúncia. Trate de realizar os teus desejos e conquistar tudo aquilo que precisa. Vá atrás do dinheiro que acha que precisa ganhar, vai atrás da fama que precisa ter. Está tudo certo. Não caia na armadilha do ego espiritual, que acredita que o correto é renunciar a tudo. Você só pode renunciar àquilo que tem. Portanto, não se engane. E aqui nós finalizamos o capítulo 4 de Renascimento. Em que fase você está do seu autoconhecimento? Essa parte é importante que fala, né, desse ego espiritual. A gente tem a ideia, por exemplo, que quem é espiritualizado não precisa de dinheiro, não precisa ter coisas, que a gente tem que abrir mão de tudo isso para viver uma espiritualidade. Mas isso é um puro paradigma, é só uma crença limitante. Tudo é espiritual e tudo está a serviço da espiritualidade. A questão é o que a gente aprende em cada processo que a gente está vivenciando, que não existe uma linha de chegada. O que você aprende indo atrás desse tanto de dinheiro que você acha que você precisa ter? O que você aprende construindo essa fama, o que você aprende constituindo uma família? Então, vão ter pessoas que acreditam que precisam ser ricas, pessoas que acreditam que precisam ter uma família, pessoas que acreditam que precisam estar sozinhas. Tudo isso são ferramentas que nos levam de volta para a unidade, que nos leva de volta para a consciência de amor. Então, em cada experiência que você estiver vivenciando na sua vida, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento amoroso, seja com a sua autoimagem, esteja presente. E observe o que você pode aprender com cada cena que se apresenta, porque tudo que está em volta de você é uma projeção do que está dentro. Então, se você estiver presente para olhar para tudo isso e tirar um aprendizado, o que essa cena está falando sobre mim? O que eu estou projetando? Carência, escassez, falta de amor próprio, estou precisando entregar mais confiança, estou precisando soltar o medo. Cada situação da sua vida tem um aprendizado. Outra pergunta que eu uso muito na minha vida é: onde está a luz disso? Uma coisa eu já entendi, não existe problema. Cada situação que chega para mim, que o meu ego rejeita, ele chama de problema. Mas na verdade não é um problema. Tem um aprendizado ali. Então, para a gente depois ir para o capítulo 5, que vai falar sobre maturidade, observe.
Faça essa autoanálise agora, de ver o que cada cena está trazendo de aprendizado para a tua vida, certo? E a gente se vê na próxima. Obrigada por estar aqui até o final. Se estiver gostando, por favor, curta, compartilha. E a gente se vê na próxima. Beijo, até mais. Tchau.